campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura do nosso livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os nossos irmãos, amigos, simpatizantes, trabalhadores do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Muito especiais e que estão acompanhando todos os nossos trabalhos, Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e 4, mas vamos relembrar o assunto do capítulo 1, que tem o título Renovação. André, com diálogo com Narcisa, demonstra aquela vontade de trabalhar em outro setor. Ele está muito interessado no Ministério da Comunicação, que a gente deu para entender, E o capítulo 2 tem o título Aniceto. André é levado por Tobias a conhecer Aniceto, onde ele terá novo setor de trabalho no Ministério da Comunicação. Muito lindo esses dois capítulos. Como todo livro, esse livro é maravilhoso, como todos os livros, os 13, A gente não sabe qual é que vai gostar mais, mas gosta de todos, São maravilhosos. Então vamos lá. Capítulo 3 tem o título No Centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingia a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Temos nossa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas essa organização imensa restringe ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transforme em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais de planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem ser muitíssimos adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer
nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para identificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Olha só o recado que está sendo dado para nós. Porque às vezes a gente tem que se questionar qual é o uso que estamos fazendo da nossa mediunidade. Aqui está bem claro isso, né? É como diz ali, da enxada, né? Se a gente não cuidar da enxada, vai enferrujar, né? Então é isso aí. É o nosso cuidado, né, com a nossa mediunidade, a nossa observação, né, o nosso trabalho com essa doutrina de amor. Bem profundo esse parágrafo aqui, que cai bem para nós, né, meus amados? Então, vamos lá. Algo impressionado considerei. Isso me surpreende sob maneira. Não supunha fosse preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Olha bem, né? Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no ciclo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade. Constitui a máxima edificação. Em verdade, todo o ato de humildade e amor é respeitável e santo. Incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-los é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, nesse centro simples postalistas, mas espíritas que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos esse é o programa da nossa administração espiritual. Vejam só, somos cartas vivas, né? Preparados para a humanidade encarnada, e é realmente, né? Então, olha a responsabilidade que temos que ter com a nossa mediunidade, com o nosso trabalho, né, espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm os olhos de ver.
Que lição, meus amados, essa aqui. A essa altura alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício cuja escadaria galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando meu enlevo, Tobias explicou: as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente, notando-me o natural acanhamento. Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chame o Vicente, meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não havia decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao nosso novo candidato os nossos regulamentos e venham junto para as instruções após o meio-dia. Vai começar uma nova etapa do André, né? Vamos agora para o capítulo 4. O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semelhante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me da sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta. De quem se aproximava de um modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de 1 hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de 2 irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Que lindo, né? A afinidade dos dois. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando desabores que me pareciam insuperáveis. Ele ainda era meio tocado nessas questões, né? Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos.
Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e compreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de se admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Dado ao meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscência, e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe um enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de uma pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos nossos serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão asaz amarga, que eu tentava iludir com trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxeram incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto do meu leito. Inúteis, todavia, os cuidados anulados, as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes um olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, uma pausa, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei grande surpresa.
Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas à nossa história? Exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicarem determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiu de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu, ligeiramente informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas por enquanto e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas é a justiça em alguém aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendemos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. E aqui encerrou o capítulo 3 e 4. Muito interessante a história do Vicente, né? E ele já com outra noção, né? Já com trabalhada aquele perdão dentro dele, né? Que coisa linda, abençoado, né? E assim encerramos mais esses capítulos. Agradeço a companhia dos irmãos, muito especial do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos, seus simpatizantes também, né, que assistem os nossos trabalhos. Que Deus continue nos amparando, que Jesus nos abençoe sempre, sempre. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site